tenha fé, não é o fim. Está baseado no texto que se encontra no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Se você tem a Bíblia, abra ela, é bom você exercitar. Esse barulho da Bíblia é muito bom. Então, se você tem ela aí, abra, ou se não, liga o seu celular. E se você não tem, tem aí a projeção para você acompanhar e ver que o texto que nós estamos lendo realmente é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Não tenha medo, né? Não tenha medo, tenha fé, não é o fim. Diz assim a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Palavras do Senhor Jesus para o nosso coração nessa manhã. Quando a gente vai para esse texto, né, nós entendemos que estar nesse mundo, vivendo nesse mundo, seja como cristão, obedientes à palavra do Senhor. E Jesus vai dizer isso, Rony, lá no capítulo 28, versículo 20 do Evangelho de Mateus, terminando a sua fala com os seus discípulos, aproximando o momento dele já ir para o céu. Jesus vai dizer assim: eu os ordeno essas coisas. Ele está ensinando, eu os ensino ordenando essas coisas. Porque se vocês obedecerem, fizerem aquilo que eu ordeno, se vocês obedecerem aquilo que eu ordeno, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está ensinando, dizendo assim: olha, se vocês fizerem aquilo que eu ordenei, então vocês têm uma garantia. Eis que estarei convosco todos os dias. Há uma condição: eis que estarei convosco todos os dias, se vocês fizerem o que eu vos ordenei. Não é simplesmente a gente declarar: não, Deus está comigo. Agora, eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim? Aquilo que Ele tem ordenado pela sua palavra, eu tenho cumprido? Porque senão, nós não estaremos seguros da presença dEle. Agora, se eu estou vivendo uma vida em que estou cumprindo a palavra dEle no dia a dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quando eu estou no meu relacionamento de trabalho, quando eu estou no meu relacionamento de escola, meus relacionamentos sociais, quando eu tenho algumas oportunidades da vida, quando eu tenho algumas tentações da vida, e aí eu estou firme ali, aí eu tenho uma garantia, e você também, se você estiver. Eis que Ele está conosco todos os dias. Então o cristão que anda na palavra do Senhor, segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, tem essa garantia. Eis que Ele está conosco todos os dias. Isso é, dias bons e dias ruins. Porque na vida, se nós temos uma garantia, fazendo a vontade de Deus que Ele está conosco, nos ambientes quando nós estamos obedecendo a Ele, independente daquilo que nós temos como oferta, se nós estamos andando segundo a palavra dEle, eu tenho uma garantia: Ele está comigo. Mas também, Jesus vai dizer lá em João capítulo 16, 33,
Diz, olha, mas eu vos digo essas coisas, que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições. Mas eu venci já o mundo, eu venci. Ou seja, se ele garante que nós estamos certos da presença dele, ele também não nos ilude que na vida não teremos sofrimentos. Ele vai dizer, olha, vocês terão sofrimentos, mesmo estando em mim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, Jesus está nos ensinando que numa vida cristã de obediência, nós também podemos passar por momentos difíceis. Algumas situações que chegam como tempestades na nossa vida. De repente, uma doença. Tudo vai indo bem, está aí o irmão Stack, estava bem, saudável, a gente sempre elogiando a saúde dele, de repente aparece uma doença. Há um diagnóstico, exige um tratamento, exige um procedimento. Por quê? Porque na vida estamos sujeitos a isso. Do nada, de repente, uma feridinha se torna algo que precisa agora de um tratamento mais específico. São tempestades que surgem, e algumas com volume forte. Uma crise financeira que de repente atinge a família, que as coisas acontecem, você faz um investimento e aquele investimento não tem a resposta que você esperava, e de repente você se vê em meio a uma crise financeira. Não que você seja desorganizado, mas alguma coisa acontece no percurso e que te coloca numa situação de uma crise financeira. Uma tempestade que chega, de repente um problema de relacionamento familiar. Está tudo indo muito bem na família, mas alguma coisa acontece e aquele ambiente familiar entra em crise. Casamento, marido, mulher, pais e filhos, irmão com irmão. Quer ver como entra numa crise uma família quando chega o momento de dividir herança? Vai tudo bem, é aquela família super unida, sentada à mesa, conversando, é tudo em paz. Quando vai para o inventário que tem que dividir os bens, meu Deus do céu, quanta crise familiar vem através de uma coisa que é repartir aquilo que ficou como herança. Irmãos que não se falam mais, sobrinhos que não se correlacionam mais, vem aí a crise familiar, de repente do nada. Por uma questão fácil de resolver, mas os interesses, as vaidades, os desejos acabam fluindo e de repente surge uma crise familiar. Há crises no casamento, há crises de tantas maneiras na vida. Algumas com uma intensidade muito forte. Mas também nós temos a certeza de que se estamos cumprindo a palavra do Senhor, tudo vai ficar bem. Tenha fé, nunca é o fim. Sempre Deus está nos preparando para algo em que o nome dele será glorificado. Então, quando nós passamos por luta, com Cristo conosco, tenha certeza, seja qual for o fim, nós somos vencedores. Pastor, mas morreu em Cristo, venceu esse mundo já, para gozar a eternidade com ele. Então, tenha certeza que em todo final temos a vitória quando estamos em Cristo Jesus, independente da tempestade da vida. E Jesus sempre nos ensinou. Enquanto esteve aqui nesse mundo, Jesus era teoria e prática. Enquanto Jesus ministrou aqui aos seus discípulos e àqueles que tiveram a oportunidade, foram privilegiados, né, Cláudio, de andar com Jesus, ouvir dele a palavra. Hoje nós transmitimos aquele que ele deseja, mas lá ele mesmo, né, falava e as pessoas ouviam. E aqueles que tiveram o privilégio de andar com Jesus, puderam também aprender dele, na teoria e na prática. Jesus faz a obra completa. Sabe, vou ilustrar para você, não agora, porque agora eu não sei como é que funciona mais, mudou muita coisa, chegou o progresso, as coisas evoluíram, mas na minha época, que eu tirei a carteira de habilitação, foi no ano de 1987, faz tempo, né? 87 eu já peguei a primeira carteira de habilitação, Josué. Você não tinha nem nascido, eu já estava habilitado. Como que funcionou isso? Eu completei 18 anos, não vi a hora disso. E aí,
Diáconos, por favor, senta do lado ali. Um diácono ali, acompanha ali do ladinho, senta ali. Por favor. Porque o inimigo, ele faz de tudo para roubar a nossa atenção. Isso, senta do lado, acompanha. Amém? Voltamos para cá? Então, em 1987, eu tirei minha carteira de habilitação. Fiz 18 anos, meu pai havia prometido que daria para mim a carteira. E aí fui à autoescola, a autoescola São Cristóvão. Cheguei lá, fiz a minha matrícula, e aí recebi, na hora, um livreto. Ele diz assim, olha, você vai ter que fazer o psicológico, ver se está bem, e depois você estuda esse livrinho aqui, para que você faça uma prova teórica. Vai lá, estuda as placas, estuda um pouquinho desse livrinho, porque vai depois a prova de teoria, você vai ter que fazer ela. Então você vai lá, faz o primeiro, depois estuda e vão marcar para você a prova teórica. Alguém é dessa época aqui? Aí pegou o livrinho na mão, levou para casa. Aí, nossa, ficava lá para estudar era uma dificuldade, mas para tirar a carta foi uma benção. Não largava do livrinho porque queria tirar a carta. Não via a hora de sair com a minha carteira de habilitação. Na escola, a gente brincava, né? Era um Fordinho 29, mas para tirar a carta foi uma Scania. Tanto que estudou, era dia e noite para aprender as leis, para não repetir na teoria. Eu quero passar, eu quero logo tirar minha carteira. Então eu fui, fiz a minha prova de teoria e passei. Olha que benção. Aí eu fui para quê? Aula prática de condução. Na minha época, eu acho que é pouca gente aqui, pastor Doniel já é aqueles carros automáticos, tudo chique, mas na minha época, sabe com que carro a gente tirava a carta? Fusca. Fusca, era Fusca e Brasília, um dos dois que você caía. E ali era aquele freio duro, acelerador duro, mas a confiança nossa é que do lado do passageiro tinha um instrutor, ensinando na prática o que era dirigir. Ele dizia assim, olha, coloca a primeira para sair e vai tirando o pé devagarzinho da embreagem. Para não correr risco, ele tinha do lado dele uma embreagem e um freio também. Não sei se vocês lembram disso. Era carro adaptado. Do lado do instrutor tinha lá uma embreagem e um freio. Para que ele pudesse embrear e frear. Caso, na prática, a gente não conseguisse entender a instrução dele. E aí, a primeira vez, ele deixava a gente fazer um teste. Aí o carro saia pulando. Não é assim? Porque você não tinha o controle ainda da embreagem. Você tirava ali com medo, perna tremendo. E aí o carro saía pulando. Aí ele dava uma embreadinha lá e tal. E a gente foi aprendendo na prática. Correto ou não? A gente senta e começa a dirigir ao lado de alguém, nos instruindo a dirigir na prática. Eu fiz a teoria, livrinho, o que é placa direita, o que é placa esquerda, manter distância, o que é a planagem, tudo isso a gente vai aprender na teoria. Agora vem um instrutor e começa a nos ensinar na prática o que é dirigir. Aí a gente vai, e eu lembro que no dia do exame, aquela multidão lá para fazer o exame, né? Rapaz, e era nem na rua da minha casa, na rua da igreja, embaixo de uma mangueira que tinha lá. Lembra, Miriam, quando era ali? Ali que a gente fazia os exames, perto de casa, perto da minha família. Ah, meu Deus do céu, assim, ó, Marcelo, de gente para ver. Era na avenida, todo mundo curioso, queria saber como é que era. Não tinha quase televisão na época. 87 não tinha celular, não tinha nada, não tinha computador, irmão, pastor Josué. Então isso era novidade. O dia do exame era aquela multidão na avenida. Parecia festa, irmão Sônia. Era carrinho de pipoca, sorveteiro, era tudo ali, porque a turma ficava ali o dia inteiro. Era aquela multidão, e eu falei, meu Deus do céu, e eu agora aqui. E eu, Senhor, ainda bem que meu nome é M, né? Magdiel, nessa hora o Magdiel foi benção. Porque antes foi o A, o B, o C, o D, eu fui e orando, Senhor, me tranquiliza. E aí o exame era no danado do Fusca.
E na minha época, nós tínhamos que fazer a prova prática de rampa, que chamava. Quem lembra disso aí, da rampa? Lembra? Tá vendo? O que era a rampa? Você parava o carro na subida, e lá em Pinhal quase não tem subida, né, Pinhal? Pinhal é muito plano, né? Então não tem subida forte lá em Pinhal, é tudo tranquilo. Eu falei, a rampa em Pinhal, é fácil, não tem subida, não tem morro. Imagina o que é morro. Aí não era mais o instrutor, aí era o investigador lá, o da banca que estava do lado. E ainda tinha mais 2 atrás, porque a gente andava um tempo, saía um, entrava o outro, você ia para trás. Pessoa repetindo, você sentado atrás depois, o outro passando e você lá atrás como reprovado, que triste, né? Muito bem, chegava na rampa, Fusca, Maquiese. O freio é aqui em cima e o acelerador é lá embaixo. É ou não é? O freio fica aqui, o acelerador lá perto do assoalho. Aí você tinha que fazer o que na rampa? Um movimento com o pé. Ponta do pé no freio e o calcanhar no acelerador. E o carro não podia voltar. Tinha que dali sair sem voltar. Porque se ele voltasse, podia descer. Ele já falava assim, desce. A pessoa tinha que descer e ir para trás, reprovado. Então tinha que fazer a rampa sem voltar atrás. E isso só era possível a gente passar porque nós tivemos aulas práticas disso. Porque se a gente ficasse só na teoria do livrinho, na hora dessa rampa, sai de trás, a gente ia levar tudo. Mas quando a gente fez a aula prática com o instrutor ali do lado, ele foi nos treinando a habilidade do pé, ponta no freio, o calcanhar no acelerador, para que você na hora da prova, você passasse e fosse aquele que tivesse a sua carteira de habilitação, exatamente isso. Você teria então a partir daquele momento a confecção da carteira de habilitação, ou seja, um documento dizendo você está habilitado para conduzir um veículo em via pública. E o que Jesus fazia com os discípulos? Exatamente isso. Ele ensinava na teoria e depois disse, agora nós vamos para a prática. Para que vocês estejam habilitados, para quando chegar o momento que eu disser para vocês, olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, eu vou lhes ensinando a cumprir essa ordenança, eu vou estar com vocês. Ou seja, Jesus já sabia que os seus discípulos passariam por grandes tribulações, aflições, perseguições, cadeias e mortes. Jesus então estava o quê? Ensinando eles na teoria e levando eles à prática, porque sabia que eles passariam por momentos difíceis durante a sua vida e o seu ministério aqui na terra. E agora, quando nós olhamos para esse texto bíblico do capítulo 4, do evangelho que escreveu Marcos de Jesus Cristo, e vem comigo para a história, estou falando tudo isso para você entrar na história mesmo. Nós estamos aqui vendo Jesus e os seus discípulos num barco. Mas foi aí que começou essa história? Foi, Ana Lúcia? Não. Volta lá para o versículo 1 do capítulo 4 de Marcos. Eu já li muitas vezes, mas não tinha tentado a isso. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Até ontem eu estava meditando, conversei com o Cláudio sobre isso, sobre a clareza que eu tive desse versículo. Olha o que diz a partir do versículo 1, quando começa essa história. Aonde começa essa história? Vamos lá, novamente, Jesus começou a ensinar. Jesus começou o quê? Isso é o quê? Teoria. Então, novamente, então não era a primeira vez, certo? O novamente nos dá a certeza que ele já estava fazendo isso. Continuamente Jesus estava ensinando. Então, novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Muito bem, Jesus está nas margens do lago fazendo o quê?
Ensinando, teoria. E aí, ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão. Lógico, onde Jesus estava ensinando palavras, juntava-se multidões. E de modo, vai pegando, de modo que ele entrou em aonde começa essa história então? No capítulo 4, versículo 1, Jesus entrou no barco. E aí, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Muito bem. Então a história que Jesus está no barco com os seus discípulos começou aonde? No ensinamento, no versículo 1. Jesus então está lá ensinando a multidão, de repente aglomera e Jesus entra num barco. Os discípulos com ele e ele começa a ensinar. E aí eu fui vendo o que Jesus estava ensinando. Olha que tremendo, e nós estamos na escola bíblica sobre parábolas, né, irmãos? E olha o que Jesus está ensinando. E as parábolas são específicas. É para que as pessoas tivessem entendimento daquilo que Jesus queria ensinar. De uma teoria que trouxesse as pessoas ao entendimento. Jesus preocupado em passar conhecimento, instrução, ele usava então parábolas. E olha aqui, a primeira parábola que Jesus está ensinando no barco, é sobre a candeia. Que você tem que colocar a luz num lugar que clareie o ambiente, não embaixo de um móvel. A segunda é da semente. A terceira parábola que Jesus está ensinando nesse capítulo 4, é a parábola do grão da mostarda. Ou seja, nós vamos ter uma outra referência do grão de mostarda, onde ele diz assim, olha, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você pode dizer para o monte, passa daqui para lá, ele passa. Então Jesus está ensinando os seus discípulos na teoria. E agora, quando nós entramos no versículo 35, naquele mesmo dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Ou seja, Jesus disse assim, eu ensinei na teoria. É isso aqui que a gente está fazendo hoje. Não é palavra do pastor Magdiel, é palavras de Jesus. Hoje ainda ele continua ensinando, porque a palavra é dele. Procede do céu para o nosso coração. Ele não nos trouxe aqui, não nos colocou aí por acaso, é porque ele quer nos instruir. Então a palavra chega como conhecimento, porque a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o que Jesus fez foi gerar no coração deles pela teoria da palavra fé. É o que ele está fazendo conosco aqui nessa manhã. Não é o fim, tenha fé. Porque nós estamos ouvindo da sua palavra. Então Jesus gera no coração dos discípulos, João Carlos, o quê? Fé. Ele instrui eles para que eles tivessem uma fé. E agora eles, vamos para o outro lado? Ou seja, vocês fizeram a prova de teoria. Ouviram a palavra, ficaram atentos. Não foram embora. Agora vão para a prática. Passemos para o outro lado. Não diz que eles desceram do barco. Apenas receberam uma ordem de Jesus. Passemos para o outro lado. Primeira lição que a gente aprende aqui. Obediência não nos livra das tempestades, mas nos dá uma garantia da presença dele. Sabe, Jó passou por isso, grande Jó, homem fiel, temente a Deus, que estava sendo provado, Mônica, porque Deus testemunhou de Jó. O próprio Deus testemunhou quem era Jó.
E quando ele está sendo provado, alguns amigos chegaram para ele e disseram assim: Jó, confessa, você pecou, cara. Você só está passando isso porque você é pecador, você está pecando. Você fez alguma coisa aí que entristeceu a Deus, e isso é consequência do pecado. Você está pagando pelo seu pecado. Porque às vezes na nossa vida é natural que a gente pense: será que eu estou passando por isso porque eu estou pecando? Será que eu estou passando por essa luta porque eu fiz alguma coisa que feriu Deus? Será que eu estou vivendo de uma maneira que Deus não está se agradando? E por isso então eu estou passando por uma tempestade, seja ela de uma crise familiar, seja de uma crise financeira, seja de uma crise física, de uma doença. E às vezes surgem esses questionamentos na cabeça do cristão. Eu quero te dizer com muita propriedade, eles só passaram pela tempestade porque obedeceram Jesus. Eu vou repetir, eles passaram pela tempestade. Tinha muita gente na praia, não tinha? Eles não passaram pela tempestade que os discípulos passaram, porque eles não estavam no lago, no mar de Genezaré, eles não estavam ali. Mas os discípulos, por obedecerem aonde eles estavam no barco com Jesus, e veio então essa grande tempestade. Meu irmão, Jesus está te ensinando nessa manhã: se há momentos na sua vida de tempestades, não é porque você está desobedecendo, pelo contrário, a obediência está te levando à tempestade, porque Deus está te colocando numa aula prática de quem Ele é, de que a sua fé seja uma fé verdadeira, como a fé que nós cantamos muitas vezes aqui. Muitas vezes nós cantamos esse louvor, quase virou um louvor semanal da igreja. Comunidade Zona Sul de Rio de Janeiro, Nilópolis. Qual era essa canção que vivia na nossa boca? É isso que Jesus está nos ensinando a realmente viver. Vamos lá, Mônica. Cada vez que a minha fé é provada, é isso aí. A obediência te leva a ter essa convicção. Vai recebendo. É isso aí, Jesus está ensinando, está levando os discípulos a entenderem isso. Não importa a tempestade, eu estou obedecendo Jesus. E aí Ele deseja que eu rompa em fé. Exatamente isso. Independente, eu estou rompendo em fé. Era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, é o que Ele está ensinando para nós hoje. Vamos lá, mídia, para o versículo 40. Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé?
Jesus está dizendo: olha, eu os instruí, eu os ensinei, e agora na aula prática, cadê a aprovação de vocês? Porque o que Jesus está pedindo é para que a gente rompa em fé. Independente desse momento difícil. Porque ele diz assim para eles: olha, por que vocês estão com medo? A fé e o medo andam lado a lado. Você já sabia disso? Fé e medo, lado a lado. O que é o medo? É uma fé negativa. O que é o medo? É você pensar no amanhã: e se eu for desempregado amanhã? Se eu ficar desempregado, for mandado embora do meu serviço? Você começa a pensar negativamente. Medo. E se vier o ebola para cá agora? Ebola vai pegar. E agora mais uma peste, mais uma praga. Como é que é? Medo. É você acreditar numa desgraça. O medo o que é? É você acreditar que algo ruim vai acontecer. Isso é medo. Você está acreditando em alguma coisa que vai ser ruim para você. Isso é medo. Mas se acontecer isso lá, se acontecer isso aqui, isso é medo. Você está acreditando que algo ruim vai acontecer no amanhã. Se a minha lavoura, né, Wagner, não produzir, meu Deus, como é que eu vou pagar? Medo. Mas eu creio que o irmão Wagner pensa assim: independente de qualquer coisa, eu tenho fé, não medo. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não vê. Eu não estou me preocupado com a chuva, se é aqui, se é lá. Eu sei que se Deus está no controle, tudo vai acontecer, e eu creio nesse Deus. Eu estou rompendo em fé e não em medo. Porque o medo me leva a pensar em coisas ruins. A fé me faz crer que Deus é poderoso sobre todas as coisas, e agindo Ele, nada vai impedir. Aleluia. Vai acontecer, eu vou chegar bem ao fim. Tenha fé, não é o fim. É isso que Jesus está ensinando os seus discípulos na prática agora. Se na teoria vocês ouviram, ficaram atentos, boca aberta, agora eu estou levando vocês à prática, para que vocês tenham também agora essa fé que rompe as barreiras, que rompe o medo, que faz você ver lá no futuro aquilo que Deus já tem preparado para você. O que, pastor? Eu já estou vendo cura, eu já estou vendo solução do meu problema, eu já estou vendo uma porta aberta de emprego, eu já estou vendo a minha lavoura produzindo, eu já estou vendo uma grande safra, eu já estou vendo meu casamento resolvido, eu já estou vendo meu filho liberto, eu já estou vendo a minha família abençoada. Eu estou vendo pela fé. Glória a Jesus. E esse texto traz algumas lições agora propriamente do capítulo 4, a partir do 35. Colocar em prática essa fé gerada pela palavra. Porque Jackson Antônio, quem conhece? Eu conheci ele, uma bênção, viu? Ele faz algumas coisas diferentes, e a gente não cria, a gente copia. Então vamos copiar um pouquinho ele. Então vamos lá. Jesus está no barco com os discípulos, certo, irmão Salomão? Já ensinou. Agora ele diz: passemos para o outro lado. E aí Jesus olha no barco, viu, presbítero Ismael? Ele vê lá um travesseiro. Musiquinha de sono agora. Jackson Antônio. Musiquinha para ninar. Aí Jesus pega o travesseiro, coloca na polpa, coloca a cabeça e dorme. Dorme. Jesus descansa. Eu e a Débora, nós temos lá 2 travesseiros cada um. A gente deita, ora, deita, conversa, fala um pouquinho das coisas do dia, mexe um pouco no celular, um do lado do outro. Acho que é só nós fazemos isso, né?
A gente dá uma olhada aqui, olha aqui, mostra umas coisas para mim, eu mostro umas coisas para ela. Aí, chega um momento que eu pego um dos travesseiros, tiro e coloco do lado da minha cama. Porque chegou um momento em que eu senti que era hora de dormir. Aí eu coloco a cabeça no travesseiro. E aí, graças a Deus, arrumou 2 pug que me salvaram. Porque elas tremem o quarto mais do que eu. Roncam mais do que eu. Tinha uma, estava empatado. Pá, nós dois. Eu falei, não posso, eu tenho que ganhar isso aí. Arrumei mais uma. Agora eu estou tranquilo. O problema é as pug, que ronca muito. Escapei disso agora. Estou tranquilo, Cláudio. Deito, durmo. As punk que levam a culpa. Para. Porque chegou a hora de descansar. A Débora já sabe que quando eu tiro o travesseiro e coloco, é o momento de dormir. Descansar. Foi exatamente o que Jesus fez. Pegou o travesseiro e foi na polpa e dormiu. Chegou o momento de descansar. E o que Jesus esperava com os seus discípulos? Que eles também descansassem. Porque eles já tinham recebido uma palavra. Passemos para o outro lado. Não importa o que vai acontecer. Passemos para o outro lado. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era: descansem. Nós teremos muito trabalho, mas agora é o momento de descansar. E aí tem um hino do nosso hinário cristão que reflete mais ou menos isso. Vamos lá, Mônica. Olha a pergunta dos discípulos. Está dormindo, Jesus? Essa era a visão que eles tinham. Jesus está ensinando, lembra? Está na prática. Agora, ó. Quem está falando, Jesus? É Jesus falando para você hoje. As ondas atendem ao meu mandar. Ó Jesus falando hoje, ó. Ó Jesus. É Jesus falando para você. Independente da tempestade que você está vivendo. Sossegai, aleluia. A tempestade é para Ele te ensinar na prática, mas é para você descansar. Sossegai. Aleluia, 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 aleluia. Está no meio da tempestade, sossegai. Pode surgir uma tempestade amanhã, segunda-feira. Já te instruiu e agora diz: agora você vai para a prática. Eu quero ver se você está bom mesmo.
Sossegai. Sossegai. Porque às vezes a gente canta como uma teoria. Leva para a vida isso, meu irmão. Leva para a vida isso, minha irmã. Não importa a tempestade. Sossegai. A segunda lição é que às vezes também surge essa dúvida conosco. Será que Jesus se importa comigo? Será que Ele se importa mesmo? Os discípulos tiveram essa dúvida. Olha o que eles disseram: não te importas que morramos? Não te importa que morramos? Por quê? Porque tudo vinha tranquilo. Teoria, ensinamento, Jesus no barco, Jesus dormindo. E de repente, o que acontece, Samuel? Quando eles estão no mar da Galileia, dormindo, e aí muda o quê? O clima. Vem a tempestade. Ó, quase lá, André. Vamos chegar lá. Vem o quê? Trovão e tempestade. Eu estou fazendo isso para que a sua atenção seja redobrada nisso, para que você entre nessa história mesmo, que não seja mais uma vinda aqui, mas seja algo que Deus esteja te colocando na prática a vencer. De repente vem trovão, ondas são agitadas pelo vento, o vento vai batendo no barco, e a onda ela vem forte, a água começa a entrar dentro do barco. A onda começa a entrar, a água começa a entrar dentro do barco. E aí, eles começam a entender a limitação do ser humano. Porque diante de uma tempestade, irmã Rosângela, a gente não tem o domínio. E é isso mesmo que Jesus quer dizer: você não tem o domínio. Não adianta, então vai lá dormir, vai lá descansar. Porque na tempestade você não consegue dominar ela. Quem consegue ficar ali segurando o vento? Ninguém. Uma certa pessoa disse: será que é possível estocar o vento? Lembra dessa frase aí de alguém que queria estocar o vento? Ninguém consegue estocar o vento. Pelo contrário, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém consegue parar a força das águas. Quantos já viram aí na TV, quando tem lugares aí que chuva torrenciais e vão arrastando tudo, veículos, caminhões, casas, prédios. Diante da tempestade, eu e você não conseguimos dominá-la. E aí vem aquela situação, o desequilíbrio, porque você está num barco assolado pelas ondas. O que acontece? Parece que você agora não tem o equilíbrio mais. Você vai tentar e aí a onda bate, você vai para lá e bate. Você não tem o equilíbrio na tempestade. Você não a domina e não tem o equilíbrio nela. A tempestade tira o seu equilíbrio, mas ela não pode tirar a sua fé em Jesus. Porque a pergunta dos discípulos foi: Senhor, não te importas que morramos? E eu quero te dizer com muita segurança, assim como Jesus ao levantar. Porque na tempestade é onde a gente vai, no momento mais difícil, e aí nós recorremos a Jesus. Porque quando a gente tem o domínio das coisas, parece que a gente coloca Jesus numa prateleira. Mas quando a gente não tem mais o domínio, o que nós fazemos? Vamos a Jesus. E os discípulos foram a Jesus, mas foram com esse pensamento: só não importa com a gente mesmo, né, Jesus? Nós vamos morrer, a gente vai naufragar. Não está vendo que a água está entrando no barco, está aí dormindo?
Não te importas que a gente venha morrer? E aí Jesus levanta, dá uma ordem: vento, aquieta-te. Imaginou o vento ouvindo uma voz de autoridade daquele que se importa comigo e com você? Imagina diante da sua tempestade uma ordem de Jesus dizendo: aquieta-te, chega, eles estão aqui, chega, eles estão debaixo do meu cuidado, eu estou no barco da vida deles, chega, aquieta-te vento, aquieta-te. E o mar também, as ondas voltou-se a calmaria, a bonança. Nessa manhã Deus está dizendo: Ele se importa com você sim, Ele sabe quem você é. Se Ele está no barco da tua vida, vai chegar uma ordem de comando: chega, aquiete, porque Ele é meu. Seja qual for a tempestade, tem uma voz de autoridade daquele que se importa com você. Aquieta-te. Jesus estava com os discípulos e com essa voz de autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia o que viria posteriormente a esse momento. Jesus já sabia, os discípulos ainda não. Hoje eu e você já sabemos o fim dessa história. Sim ou não? Qual foi o fim? Aquieta-te. E eles chegaram seguros do outro lado. Mas os discípulos ainda não sabiam disso. Eles estavam em meio à tempestade. E o que eu quero te dizer é: descanse. Ele se importa com você. E Ele já está no fim da história. Vou repetir: descanse. Ele se importa com você. Ele já está no fim da história. E qual foi a sequência de fatos? Jesus, uma voz de comando para a tempestade. Amém? Foi isso? Se tornou o quê? Calmaria e bonança. Parou aí a história? Jesus está no fim dela já, não está? Amém? O que aconteceu na sequência de fatos? Eles descem e tem ali, engadaram quem? Um homem terrivelmente endemoniado, com uma legião de demônios. Jesus vai ao cemitério e encontra aquele homem nessa situação. E o que acontece? Uma voz de comando: sai. Aquela legião entrou nos porcos, espinhadeiro, morreram. Voz de comando, de autoridade. Jesus está colocando na prática os discípulos. É isso ou não? Na prática. Então, diante da tempestade, aquiete-se. O vento para, as ondas acalmam e chegam do outro lado. Do outro lado, agora Jesus expulsa uma legião de demônios, poder e autoridade sobre todo espírito maligno. E agora, pastor? Vai lá para o capítulo 5. Eu comecei com o versículo 1, agora estou já no capítulo 5. Após o endemoniado gadareno ser liberto, voltar para casa agora consciente, era alguém todo nu, ferido, alguém que as pessoas tinham medo, agora está lá, sã consciência, liberto, irmão Sônia. Volta para sua casa, vai para junto dos seus, você está liberto. A voz de Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele está colocando a gente aqui hoje para que você coloque na prática isso. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. A voz dele tem comando. Ele já está no fim da história, irmãos. Aí, o que acontece? Sobem no barco e voltam. E aí, na margem da praia, pode pôr o capítulo 5 aí, vamos lá. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gadarenos. Lá ele libertou. E assim que Jesus desembarcou, ele fez. Agora, depois que ele libertou o endemoniado, agora versículo 21.
21. Libertou, aquele homem voltou para casa, a tempestade dele cessou, não só dos discípulos no barco, mas agora a tempestade da vida daquele homem perturbado por uma legião de demônios, chegou ao fim a tempestade dele. Jesus devolveu ele para a família, irmãos. Já imaginou isso? A tempestade daquele homem espiritual findou-se com uma voz de autoridade de Jesus. Ele foi liberto. Agora no 21, quando Jesus voltou de barco, voltou do quê? De barco, a outra margem, o que tinha lá? Uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. E aí o que acontece? Uma mulher que há 12 anos, está aí, capítulo 5, sofria de um fluxo de sangue. Ela sai de casa dizendo assim: eu estou morrendo, já gastei tudo que tinha, não tem mais o que fazer, estou aqui a cada dia debilitada, excluída da sociedade, porque sou considerada imunda. Não, eu tenho que sair e tomar uma atitude. Eu vou até Jesus. Se eu não conseguir falar com ele, porque sei que há uma grande multidão, se eu arrastando, não sei de que maneira, mas tocar na orla do vestido dele, aquele cinto, eu serei curada. Ela sai com esse propósito. E sai também com uma dificuldade tremenda um outro homem chamado Jairo. Ele também sai de casa dizendo assim: olha, eu já usei todos os meus recursos. Chefe da sinagoga, alguém religioso. E ele sai também de casa deixando a sua filha terrivelmente enferma. Filha única, jovenzinha. Ele diz: eu também preciso ir até Jesus, porque Jesus é o único que pode mudar esse quadro. Os meus recursos, a minha religiosidade não conseguiram, minha filha está morrendo. Eu vou até Jesus. E ele sai. De lá sai a mulher do fluxo de sangue. Tem gente fazer um sonzinho dessa mulher caminhando com toda dificuldade. E ela vai caminhando, debilitada, fraca, anêmica, mas com a fé de que Jesus pode mudar a minha história. A tempestade da doença vai chegar ao fim. E ela vai. Da mesma maneira sai um homem desesperado, agora usando toda a sua energia. Se ela estava debilitada com a situação da doença, agora sai um homem com todo vapor, querendo que Jesus fosse rapidinho à casa dele. E ele sai olhando para todo lado e vai vencendo a multidão, e vai e chega até Jesus. Jesus, vai até na minha casa, porque a minha filha está morrendo, e eu sei que é só o Senhor que pode mudar isso. Olha, eu estou aos seus pés, vai lá na minha casa, Jesus. Eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, a minha filha está morrendo, vamos lá. E Jesus disse: vamos embora. E aí eles começam a caminhar. E aí de repente no meio encontra essa mulher fraca, debilitada, que vai se arrastando, e até que ela toca em Jesus. E dele sai uma virtude, uma autoridade, um poder. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tenha fé, não é o fim. 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 Aleluia. Imediatamente ela sente o seu corpo ardendo, e aquela doença sendo cicatrizada, tudo aquilo que causava hemorragia, a cura chega, porque é uma virtude do Senhor para cura. E ela sente essa virtude no seu corpo, ao ponto de testemunhar: eu fui curada, sou eu que toquei em ti. A tempestade da minha vida chega ao fim. Aleluia. Quando a minha fé é provada, oh, aleluia, Ele pode te levar a viver o sobrenatural, meu irmão. A você, minha irmã, se você tiver fé, porque isso não é o fim. Ele já está no fim da história, Ele sabe o que tem de melhor para você. E aquela mulher é curada, testemunha já de imediato, porque ela sentiu no corpo.
Não precisou de 2 dias para ela ver se a hemorragia tinha sido estancada. Não precisou de 1 semana. Não precisou de exame. Não precisou de ultrassom. A virtude dentro dela curou e deu a ela essa certeza de fé. A minha tempestade chegou ao fim. Eu fui curada. E aí está lá Jairo. E aí Jesus disse, então vamos continuar. E eles vão continuando. De repente alguém chega, Samuel, diz assim, da casa de Jairo, acabou de vir de lá. Puxa vida, Jairo, vem aqui. É o seguinte, Jairo, não deu. Não deu. O senhor já passou mais ou menos por isso, né, irmão? Não deu. Infelizmente, sua filha morreu. As pessoas chorando disseram, ela morreu. Ou seja, é o fim. Mas Jesus está na onde? No fim da história. Está entendendo ou não? Aos olhos daquelas pessoas que saíram da casa de Jairo, era o... A ponto de eles dizerem assim, olha, ô Jairo, olha quanta gente aí, tem doentes, tem problemas, tem pessoas que precisam de Jesus. Deixa ele com a multidão, vamos embora, vamos cuidar da sua esposa, da sua casa, do sepultamento, porque é o fim. Deixa ele cuidar daqueles que ainda têm algum tipo de esperança. Não incomode mais o mestre, vamos embora. Aí Jesus que está na onde? No fim. Jesus, fica tranquilo, Jairo, ela está dormindo. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Uma fé que rompe para viver o sobrenatural. E ele continua agora do lado de Jesus. Cada passo de fé. Vamos cantar um pedacinho desse Rompendo em Fé? Vamos lá, porque agora vale a pena também. Está chegando o fim. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para a gente cantar juntos? Deixa o microfone aí, deixa ele, vem aqui, eu sei que esse é o Jairo. Aí, vai cantando. Aí está aqui Jairo e Jesus. Olha que honra, hein? Aí estamos caminhando. A notícia é o fim. Ela está morta. Jesus disse, ela está dormindo. Aí estão andando. Aí vão vencendo os obstáculos, certo? Jairo está caminhando, rompendo, hein? Porque se ele tivesse acreditado que era o fim, o que ele teria feito? Corrido para casa, cuidar da esposa, dos detalhes do funeral. Não é assim, Edson? Você passou por isso esses dias. Vamos cuidar do funeral agora, onde vai ficar velado, qual é a urna. Seria o óbvio de quem acreditasse no fim. Mas quem acredita que Jesus já está no fim e disse, não é o fim, continua o quê? Rompendo em fé. Vai ter um obstáculo, vai lá, a gente tira. Vamos embora. Caminhando. Que hoje saem daqui rompendo em fé. Aleluia. Sabe por quê? Passaram pelas dificuldades, adversidades, multidão, com o sorriso daqueles que estavam na casa de Jairo. E quando Jesus disse isso, sorriram. Mas o fim da história qual é? Jesus dá uma ordem para aquela menina, Talita Cumi. Ou seja, menina,
levante-se. E ela levantou. E Jesus devolveu ela sã para os seus pais. Porque eu não temo, eu tenho fé. Que a sua fé seja nessa manhã fortalecida para viver o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.